Vamos começar de novo. Boa tarde a todos. Vamos começar o nosso Unidas Talk. Hoje, por um motivo especial, né? O nosso bate-papo de hoje, a gente traz pessoas muito importantes para a gente debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre como ser um vencedor do Prêmio Unidas. Eu desejo boas-vindas. Agradeço aos convidados em terem aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Eu sou Amanda Bassan, gerente executiva da Unidas, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema tão simbólico, né, e tão representativo para a Unidas. Acho que é um momento em que a gente consegue celebrar, representar aí grandes trabalhos que acontecem dentro das nossas autogestões. E hoje, nesse evento, a gente vai ter a participação da doutora Goldete, que é da comissão julgadora, e do doutor Alberto Ogata, também da comissão julgadora, que vai dar uma palavrinha para a gente aí de como os trabalhos são avaliados, né, e dicas aí preciosas para que a gente consiga receber os melhores trabalhos. A Lisandra Lima é a nossa coordenadora de comissões, serviços e produtos da Unidas, e a gente vai explorar um pouquinho do regulamento. Ela vai mostrar para a gente, né, conversar um pouquinho com vocês, demonstrando o regulamento que está no site, e também vai mediar aí essa conversa com os nossos participantes, para que a gente possa entender, explorar e aumentar um pouquinho as nossas chances de ser reconhecido no Prêmio Unidas, que é tão relevante para a saúde suplementar, né? É um dos eventos em que a gente, de fato, consegue representar nossas autogestões e as nossas ações que são feitas, que são muito valiosas. Essa troca faz parte do DNA da Unidas, então a gente quer aqui estimulá-los a cada vez mais encaminhar os trabalhos para que a gente saiba o que vocês estão fazendo aí, e depois, inclusive, poder, durante o ano, fazer grandes trocas e grandes benchmarkings. Então é isso, passo a palavra para você, Lisandra, por favor. Obrigada, Amanda. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando e navegar um pouquinho nesse regulamento e tirar todas as dúvidas. Eu vou começar com o regulamento agora, dar uma passada, mostrar onde está no site, e posterior eu vou dar a voz aos nossos convidados. Vou compartilhar aqui com vocês. Só fazendo uma observação, né, Lisandra? A doutora Goldete tem outro compromisso logo na sequência, então ela vai conversar com a gente e depois vai ter que se ausentar no meio do webinar, mas qualquer dúvida que seja direcionada a ela, depois a gente pode também tirar essa dúvida e mandar por e-mail, responder via e-mail, tá bom? Perfeito. Todos estão vendo? Estão vendo minha tela? Vamos. Tá, então, eu vou dar início falando da data, que é muito importante, né? Então, a gente tem uma data limite para recepcionar esses trabalhos, essas inscrições até o dia 31/7, através do e-mail premiounidas@unidas.org.br. E vou passar alguns pontos primordiais para que esse trabalho possa ser contemplado ou classificado, né? O resumo completo ele deve ser enviado em 2 versões em PDF, uma assinada com os devidos participantes e outra sem nenhum tipo de identificação. Vale salientar que esse anonimizado, esse sem identificação, é o que vai para a comissão julgadora. Então, a nossa equipe de comissão julgadora, os participantes, eles não têm acesso, eles não são conhecedores de quem são os donos daqueles trabalhos. Utilizar uma fonte padrão, né, Time Homes ou Arial, tamanho 12, espaçamento simples e em português. O corpo do resumo, ele deve conter 4 parágrafos importantes, né? Ele tem que estar em uma única página e esses parágrafos ele tem que estar em tópicos, né? Sendo ele objetivo, método, resultado e conclusão. Logo mais eu vou mostrar para vocês um modelo, um exemplo que vai facilitar bastante essa visualização. Não incluir nem quadros, nem gráficos nesse resumo, considerando que já se trata de uma única página, né? Então, é muito importante que esteja resumido e objetivo dentro do contexto da temática de cada trabalho, então não teria espaço para esse produto, para esse gráfico, para esse quadrado. Eventuais apoios e patrocínio, eles devem ser mencionados no final da conclusão. Eu vou entrar no site que vai facilitar bastante o entendimento e a compreensão de todos. Já deixei aqui preparado.
Vocês estão vendo a página do site? Perfeito. Então, no site, ao entrar na Unidas, vocês já vão ver que aqui tem alguns destaques, e entre eles o Prêmio Unidas. Dentro do prêmio, quando clicar, vocês vão ter, né, uma introdução, o nosso tema escolhido, modelos e prática para o futuro de saúde suplementar, algum objetivo que você coloca clicar aqui, logo mais a gente vai clicar e visualizar alguns trabalhos prontos. Tem aqui um mapinha, um menu, com todos o regulamento na sua íntegra, né? Então, tem aqui a inscrição, até o dia 31, está aberto desde o dia 8/5 e vai até o dia 31/7. Aqui o e-mail que vocês também podem acessar para poder enviar o trabalho, prêmiounidas@unidas.org.br. O regulamento, que alguns pontos eu já dei aqui para vocês, mas aqui vocês podem ver na totalidade todos os pontos, tirar qualquer dúvida. Aqui está bem esclarecedor, mas também através do e-mail e do WhatsApp, logo mais nós vamos deixar também disponível, vocês podem tirar qualquer dúvida eventual que aqui não seja esclarecedor. A avaliação, que é feita pela comissão julgadora, tem um período que eles avaliam. A comissão julgadora, nós temos a doutora Goldete e o doutor Alberto Gata, que já fazem parte dessa comissão, e entre eles vão ter mais 3 convidados. Um deles, o Luiz Antônio Vitala, que já está confirmado, e logo mais nós daremos os outros 2 nomes aqui no site. O critério de relevância, que depois eu vou deixar até a palavra para o próprio pessoal da comissão, para os julgadores, que eles também vão mostrar alguns pontos de relevância que eles avaliam. Alguns destaques dos prêmios, a gente vai destacar isso um pouquinho mais à frente. E os resultados. Mas o interessante para vocês verem, quando vocês colocarem aqui, clique aqui, vocês vão conseguir ver um modelinho do trabalho. Esse modelinho aqui, a gente até está utilizando um trabalho que foi classificado e premiado, tá? Então, aqui vocês conseguem observar a temática, esse aqui está anonimizado, você vê que não tem um nome, né? Não é citado nenhuma rede que foi usada, uma rede credenciada, nesse caso usou um nome genérico. Aí você observa o objetivo, o método, o resultado e a conclusão. Em uma outra versão, que é com os nomes dos participantes, e lembrando que a assinatura pode ser uma assinatura digital, como esse daqui, exemplificado ao site. Vocês podem depois estar visitando, fazendo uma leitura, entendendo como que foi o pensamento estratégico desse trabalho. Eu vou passar a fala para a doutora Goldete, da comissão julgadora, e ela vai colocar alguns pontos que eles avaliam e que vai ser de atenção para todos vocês. Doutora Goldete, fica à vontade, muito obrigada por estar participando conosco. Olá a todos, boa tarde. É com muita alegria estar aqui falando com todo mundo, porque eu já sou julgadora há bastante tempo. Né? O ano passado, infelizmente, eu estava com Covid, eu não pude ir ao congresso, fiquei muito tristinha, porque na manhã do dia de ir ao congresso eu estava positivada, então não pude estar. O que a gente pode falar, né? E assim, eu até ia fazer uma brincadeira, porque o que é importante para ser classificado no Prêmio Unidas? Se inscrever. Não ter medo, né? Vamos fazer, eu acho que mostrar as melhores práticas. E eu acho que o site ele está muito explicativo, sabe, Amanda, de como que a gente deve fazer. Trabalho científico, acadêmico, ele é chato mesmo de ser feito, mas não é o intuito do Prêmio Unidas. O intuito do Prêmio Unidas, muito mais do que um trabalho científico-acadêmico que passaria por critérios de qualificação de uma banca de mestrado ou de doutorado, é muito mais a divulgação das boas práticas que as operadoras de planos de saúde na modalidade autogestão estão fazendo. E essa troca de experiência entre elas, eu que já estou como julgadora do plano, não é de hoje, né? Já tem bastante tempo, e frequento o ambiente da autogestão já há bastante tempo também, eu sei que o conhecimento das boas práticas entre as operadoras faz com que as pessoas tenham ideias de como melhorar a gestão das próprias empresas, né? das suas
das suas autogestões. Eu acho que esse é o lado mais importante. Claro que é preciso ter um método, você não pode simplesmente escrever o que te dá na veneta, né? Numa palavra muito italiana, né? Veneta é o que te dá na... Esse é muito paulistana, né? Essa é uma expressão muito paulistana, né? Todo um... Muito da moca, né, doutora É muito... Galdete? eu não ia falar, mas essa saiu sem querer, é muito moca. É o que dá na veneta, é moca mesmo. A moca baixou em mim agora. Então, assim, não é o que dá na veneta, não é o que dá na cabeça, mas sim dentro de um método. Eu acho que esse trabalho que está como exemplo, que é o que fala de deshospitalização, que está muito bem escrito, ele te dá justamente essa ideia, onde você coloca o objetivo do que você quer fazer, que material que você usou, qual foi o método que você usou para ter os dados que você vai analisar, porque tem que ter um método de avaliação desses dados, né? Aí você colocou o teu método, aí você pega esses dados, analisa o que você viu, porque, de repente, a gente chega à conclusão de nada. Pode acontecer, trabalho científico é isso também, né? Às vezes a gente escarafuncha e não sai nada. Não tem problema, não dá para publicar, não dá para colocar, paciência. Mas, geralmente, quando você escolhe bem ou quando você tem um bom critério de escolha, você traz a metodologia, você consegue os dados e você faz a discussão. E aí você pode ver o que você consegue em determinada iniciativa que você faz, no caso de deshospitalização, o que você consegue em determinada iniciativa, se você não faz a deshospitalização, usando como tema aquele paper, tá? Aquele white paper. Então, é uma forma de você estar trazendo a tua experiência. Os trabalhos que normalmente são classificados, eles seguem esse rito. Então, eu e o Gata já estamos acostumados há bastante tempo a ler. Você vê que a última vez a gente leu mais de 70 trabalhos. Se a minha memória é boa, foram 71. Então, assim, né, Gata, eu acho que você lembra, 71 trabalhos. Tinham trabalhos de muito boa qualidade, tinham trabalhos que não tinham qualidade. Infelizmente, eu sou obrigada a dizer. Por quê? Porque não seguiram o que está no regulamento. Então, eu acho que assim, é seguir o regulamento, é colocar exatamente como está sendo posto, principalmente com a parte dessa introdução, com material, com método, a discussão do que você encontrou e a conclusão. E se me permitem, como docente que sou já há bastante tempo e orientadora também né, o Gata é orientador também, por favor, façam revisão ortográfica, tá? Porque revisão ortográfica é português mesmo. Desculpa ser assim tão chata. Mas a gente pega muitos trabalhos que não tiveram sequer a delicadeza de fazer uma correção de português. A gente não é obrigado a saber tudo, principalmente a nova geração, a geração blogueira, TikToker, Instagrammer, o que quer que seja, que está acostumado a teclar só em WhatsApps da vida, não, tem uma dificuldade na conjugação verbal, tem uma dificuldade nas vírgulas, tem uma dificuldade no plural. Só que a norma culta, ela é imprescindível quando você escreve, mesmo que vocês achem que não, tá? E agora, de novo, eu sei que eu estou sendo chata, vamos falar, aquela velha chata está sendo chata. Eu sei disso, eu já sei que eu sou velha e que eu sou chata e que eu sou professora. Então, eu estou com 3 grandes requisitos, velha, chata e professora. Então, é importante, siga o método, siga o que o regulamento está. Eu e o Gata fizemos uma revisão do regulamento esse ano,
né, para que tivessem critérios objetivos, que já tinham, mas que tivesse muito bem explicado o que a gente está buscando, e gostaria muito de reforçar o que eu estou colocando para vocês, que é a parte da revisão ortográfica. Eu acho que com isso a gente já vai ter mais dificuldade para classificar os melhores trabalhos, que é o que eu queria. Eu queria que eu tivesse muita dificuldade para classificar os melhores trabalhos. A Ficasse gente quer muito. eu e o Gata lá, vamos, Gata, como é que nós vamos fazer isso aqui? A gente também quer muito isso, viu, doutora Goldete? Porque queremos receber aí os melhores trabalhos e que haja uma disputa grande ali para vocês. E não, olha, não esquecendo que é uma tratativa com a Unidas, que os trabalhos, os 3 trabalhos classificados vão ser publicados no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Sim. Tá? Então, a gente tem essa tratativa. Eu sou editora científica do jornal, então existe essa tratativa com a Unidas. Os 3 melhores trabalhos, né, os trabalhos classificados, eles são publicados no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Então, ainda tem uma motivação a mais. Então, não vai ficar só o pôster exposto na Unidas, o que já é uma coisa hiper, mega bárbara, super bacana, mas você vai ter uma publicação no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, que é uma publicação digital online, e fica permanentemente no nosso site, e quem quiser acessar vai poder acessar. Olha que legal! Então, assim, é uma forma muito bacana de divulgação de trabalho, porque além do nome do autor ou dos autores, Amanda, a gente divulga a instituição aonde o trabalho foi feito, que eu acho que também é muito legal para a instituição. Com certeza, fortalece cada vez mais o nosso segmento, né, doutora Goldete? Opa! E a doutora não é chata, imagina. Isso Não, depois dessa propaganda eu estou quase me inscrevendo também. Nossa, é impressionante. É anonimizado, doutora Gata. O senhor só que vai saber, mas a doutora Goldete não. O senhor pode submeter a ela, que já vai ser uma grande... É muito importante o que você frisou. É anônimo. Eu não sei de quem são. Eu e o Gata não sabemos de onde são os trabalhos. A gente sabe que é uma autogestão. Lógico, porque eu estou numa autogestão. Estou lendo trabalhos de uma autogestão, mas eu não sei de onde são. Então, assim, a gente lê e a gente faz uma análise de cunho acadêmico-científico mesmo, né? Para ver o que o trabalho está trazendo, se ele traz alguma coisa que impacta, alguma coisa que realmente tem sentido, se os dados não estão perdidos no meio do trabalho, né? Toda uma análise mesmo que é feita. Perfeito. Doutora Goldete, muito obrigada, Gata. Bom, boa tarde a todos, todas. Eu acho que a Goldete falou tudo, né? Eu preciso pensar em alguma coisa. Você foi completa, hein, Goldete? Impressionante. Não, fala aí. Não, mas eu quero agradecer, é um prazer estar participando da avaliação de mais um ano. Eu tenho um especial apreço pela Unidas, já dirigi autogestão, então é um carinho todo especial que eu tenho com o setor, né? Eu acho que a Goretti foi muito feliz nesse sentido de que a gente precisa aumentar a produção na saúde suplementar, né? A gente vê as pessoas se perguntar onde é que você se informa sobre saúde suplementar. A pessoa vai dar no meu grupo de Zap, no LinkedIn, né? Então a gente precisa ter produção de qualidade, né? Na saúde suplementar. Eu acho que esse investimento, essa iniciativa da Unidas, ela traz isso porque a autogestão é um setor muito peculiar, né? Ele tem características únicas. E a outra característica da autogestão é a possibilidade, e o que ocorre muito é a possibilidade de troca, de benchmark, de experiências conjuntas, né? E
A gente vê agora algumas autogestões se unindo, formando coalizões para iniciativas integradas. Então, eu acho super relevante. A gente tem muita necessidade de melhorar a produção na saúde suplementar. Nós temos sede de ler, de receber, de publicar. Eu pessoalmente, tenho muita dificuldade de publicar nas revistas de saúde coletiva aqui no Brasil. Tenho publicado algumas vezes fora, porque realmente há uma questão, às vezes, até ideológica, que dificulta a publicação no setor privado. Então, a gente tem que produzir, eu acho. E entrando na questão das dicas, eu acho que queria começar por essa parte realmente do português, né? Temos comentado, eu e a Gaudete, de que a gente tem visto muitos trabalhos com erros muito, muito sérios assim no português, sabe? Não só concordância verbal, concordância nominal, são coisas assim que às vezes dói no ouvido, né? Ou dói no olho quando a gente vai ler. E isso torna assim predispõe contra o examinador, né? Que pode ser ter um conteúdo legal, mas um trabalho mal escrito. Assim, a gente não quer expor esse autor, inclusive, publicar um trabalho mal escrito, né? Eu acho que é ruim para o Unidas, é ruim para o autor. Então, e outro aspecto que é super importante, que foi ressaltado pela Gaudete, é a questão do trabalho ser anônimo, né? Às vezes a gente faz um exercício de adivinhação e a gente erra todas, né? A gente não consegue acertar quem é o autor dos trabalhos, e isso nos deixa muito satisfeitos, né? Porque nos dá independência, né? Então, porque o critério de avaliação, além do conteúdo, é a maneira como o autor transmite no seu trabalho, como ele dialoga com o leitor, né? É por isso que a introdução ela tem que ser bem objetiva. Ela não pode ser e de preferência atual, sabe? Muita gente coloca referências de autores americanos de 90. Não dá, né? Quer dizer, hoje nós temos muitos dados brasileiros. Faça uma introdução sucinta, já amarrando com os objetivos, né? O que você quer fazer? Você quer fazer um relato de caso, uma pesquisação, uma pesquisa descritiva, um estudo caso-controle? Quer dizer, já apresente o objetivo alinhado à metodologia, né? Isso tem que ser muito, muito direto e muito claro para a gente. Porque, e como a Gaudete bem colocou, tem que apresentar alguns resultados. Descrever processo só se for um processo muito inovador, muito inovador. Outro dia, eu vi um trabalho muito interessante publicado de mapeamento de processos para o paciente com câncer de pulmão de um operador. Eu falei, pô, super legal, né? Então, vale a pena descrever. Mas, em geral, você não. Eu tenho uma clínica de APS que tem tantos médicos, tantas enfermeiras, eu fiz tantos atendimentos. E daí, né? Sou hot, né? Não, porque eu faço a questão da jornada do paciente, tal, acompanhei X pacientes com telemonitoramento, e daí? Né? Então, o so what, o e daí, é o que passa sempre pela nossa cabeça como leitor, né? Porque dizer o que eu faço
quantos atendimentos eu fiz. E assim, lembrando agora, uma coisa que o pessoal adora colocar e que tem uma relevância meio baixa, sabe, na minha opinião particular. É assim, o único indicador de muitos trabalhos é o NPS, né? Bom, satisfação do cliente, para mim, é um pressuposto, né? Ele é um pré-requisito, mas não pode ser a finalidade do programa, né? Você ter um NPS alto, porque é óbvio que tudo que você faz, você tem que ter um feedback positivo, senão você não deveria nem estar... não faz nem sentido oferecer, não é, Amanda? Se você vai fazer agora, você dizer que o resultado do seu programa é o NPS, não serve, né? Não serve. Então, e foi muito comum. Foi uma modinha nos últimos anos o pessoal usar como resultado, como indicador, o NPS. Não precisa ser resultado altas estatísticas, mas clareza, que ela tenha ligação com o objetivo. Então, meu objetivo é fazer uma análise X e eu obtive tal resultado. Como a Godete falou, o resultado ele pode não ser maravilhoso, não tem problema, né? O pessoal, em alguns anos, tinha que fazer um malabarismo para mostrar resultado, né, Godete? No caso da sinistralidade com atenção primária no primeiro ano. Meu programa tem uma... Assim, não tem, claro. Se tivesse, tinha algum outro problema na gestão da carteira que você conseguiu fazer, mas não foi a APS, claramente, né? Então, eu acho que a necessidade, principalmente se for um trabalho descritivo, você não precisa apresentar resultados mirabolantes, mas é muito importante que você apresente aquilo que você está fazendo. E as temáticas, né? Elas são as que estão aí no dia a dia da... A doutora Godete vai estar dando um tchauzinho, doutora Gata. Tchau, Godete. Obrigado. Obrigada, viu, doutora Godete? Obrigado. Eu só podia ficar até 14h30, são 14h33. Eu peço Ganhamos desculpas 10%. a todos. Eu aguardo o trabalho de vocês, anônimo, com correção ortográfica, não esqueça, e vejo todo mundo no Congresso da Unidas. Um beijo. Obrigada, doutora. Valeu. Beijo, doutora. Tchau. Então, como eu dizia, eu acho que trazer informações sobre como é que vocês estão trabalhando em temas como, por exemplo, o uso da tecnologia, a questão da coordenação do cuidado, né? A questão da gestão de rede, né? A questão da incorporação de tecnologia, enfrentamento a questão da judicialização. Então, são vários aspectos que você pode estar tendo uma ação que você possa compartilhar e documentar. E, para encerrar, da mesma maneira que a gente recebe os trabalhos anonimizados, a maioria dos trabalhos eles não passam por um crivo, uma comissão de ética. A nossa sugestão é que fique muito atento com a questão da proteção de dados, sabe, com a LGPD. Então, preste atenção para não apresentar trabalhos em que, de alguma maneira, os pacientes tenham sido identificados ou que eles estejam não tenham dado consentimento para o seu uso. Então, atenção para a questão da LGPD, para a questão de proteção de dados. Mas eu acho que a participação tem sido muito boa, como a Godete falou, passou de 70 inscritos,
o que eu acho que é um número muito bom, muito bom. E, claro, é um pouco heterogêneo, mas a gente consegue garimpar. E o ano passado a decisão já não foi fácil, né? Não foi fácil e esse ano, tenho certeza, vai ser melhor. Eu fiquei contente da presença conosco do nosso multicampeão, né? O Dr. João Paulo, que ele consegue, eu acho que ele pode contar qual é o segredo dele para ganhar Verdade, e, doutor Ogata. né? A gente, inclusive, chamou ele de última hora aqui. A gente perguntou se ele ia participar, poder entrar. E aí eu falei, doutor João Paulo, preciso da sua participação especial, só para conversar um pouquinho com o pessoal, para falar um pouco, né? Doutor João Paulo, todo mundo sabe que é um grande estudioso, ele realmente ele faz trabalhos, né, acadêmicos, ele realmente brilha os olhos dele. A gente, algumas vezes que eu já pude conversar com ele, realmente a gente sabe o quanto ele se dedica a isso, e ele é nome desses grandes e excelentes trabalhos. Doutor João Paulo, você pode dar uma palavrinha para a gente? Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, Amanda e Elisandra. Prazer estar aqui com o doutor Ogata, que eu já não via há algum tempo, né, por causa da pandemia. Bem, assim, eu acho que o Ogata e a Goldete falaram muito bem, né, da importância da objetividade, da clareza naquilo que você quer demonstrar no seu trabalho, e principalmente isso que o Ogata falou, né? Aqui na CAPCESP, a gente participa muito, já participava antes mesmo do prêmio, de existir o Prêmio Unidas, de um evento que ocorre de economia da saúde internacional, tem no Brasil, mas ele é internacional, da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia, da ISPO, e lá não existe a menor hipótese deles aprovarem algum trabalho se não houver o resultado, que é isso que o Dr. Ogata acabou de falar. Se você mandar só dizendo como é que você faz, eles recusam na mesma hora. E lá eles analisam 3.000, 4.000 trabalhos a cada evento. Então, a gente já participou de vários deles, já tivemos trabalho rejeitado por eles, às vezes por um pequeno detalhe, porque o rigor lá é ainda maior do que o que a gente utiliza aqui. Então, é muito importante essa clareza, objetividade e, principalmente, a descrição da metodologia também é muito importante, né, Ogata? Você descrever como é que você chegou àquele resultado, né? De onde você partiu, de que base de dados você está analisando, até chegar naquilo que é o objetivo do trabalho, que é demonstrar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente já ganhou alguns prêmios Unidas, o último foi da evolução do custo do câncer nos últimos 3 anos. Então, a gente descreveu exatamente, partimos de uma base de dados administrativa do plano, analisamos 3 períodos, definimos quais eram esses períodos e verificamos quais foram as drogas oncológicas mais consumidas. E aí demonstramos esses resultados de quanto evoluiu o custo, qual a evolução, quais os indicadores que a gente considerou, por exemplo, o custo por tratamento oncológico por exposto, a evolução da taxa de utilização per capita de terapias oncológicas e assim por diante. E lá no final, o resultado financeiro disso e percentual daqueles indicadores que na metodologia eu disse que eu informaria para os leitores, né? E a conclusão foi de que houve uma evolução grande dos custos e que essa evolução aconteceu não só por uma maior utilização, mas também por um aumento da inflação mesmo do custo dos produtos. Então, é um trabalho que é relativamente simples de fazer, provavelmente toda operadora afiliada da Unidas tem esses dados no seu sistema operacional, apenas a gente tem que ter, primeiro, é por isso que aqui na CAPCESP a gente investe muito nisso, a vontade política de compartilhar esses dados. Quando a gente faz, não é para ganhar o Prêmio Unidas, é na expectativa de que, na hora que a gente tiver 50 trabalhos lá inscritos aí no Prêmio Unidas, eu for ler o que os outros fizeram, eu vou me espelhar e, de repente, eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha operadora. É uma troca de experiências. E agora que
está ficando registrado no site aí da Unidas, os trabalhos dos anos anteriores, está no Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, a gente está cada vez mais fazendo esse benchmark aí com as outras filiadas, que o doutor Gata falou que é muito importante. Quando eu e a doutora Juliana, que faz sempre os trabalhos aqui comigo na CAPCESP, quando a gente vai para esses eventos no exterior dessa Sociedade Internacional de Farmaconomia, a parte mais importante do evento não são nem as plenárias, são os pôsteres, onde estão expostos exatamente os trabalhos de vários, centenas de países. E é lá que a gente, às vezes, pega algum insight, alguma ideia, para dizer, olha, eu acho que isso aqui eu consigo replicar no Brasil ou levar para a minha operadora e assim por diante. Então, na minha opinião, finalizando, a importância da participação é essa. Por mais simples que você acha que seja o seu trabalho, publique, mande. Pode ser que seja um ou outro rejeitado, mas eu acho que o que importa é participar. Obrigada, viu, doutor João Paulo? Realmente foram dicas aí e insights bem importantes. Até pegando um gancho com relação a isso, a gente tinha feito uma alteração no nosso regulamento do ano passado para agora, buscando trazer trabalhos mais robustos, né, com mais profundidade, para que justamente por conta disso pudessem ser replicados de forma mais fácil. Mas a gente fez uma correção de rota agora, recentemente, republicamos o regulamento, ele está muito mais próximo do que era o ano passado já, que é em formato de paper, porque como bem a doutora Godetti também, doutora Ogata e agora o doutor João Paulo também colocaram, o mais importante de tudo é a gente ter conhecimento do que está acontecendo dentro das autogestões, né? A gente realmente ter trabalhos que reflitam o dia a dia da operadora, né? Então, e o benchmarking ele é feito dentro da própria Unidas, né? Então, isso que o Dr. João Paulo trouxe é muito importante, da divulgação desses trabalhos, para que a gente possa depois, né, quem quiser de fato aprofundar, todo mundo dentro da Unidas é uma comunidade, né? Então, é só bater lá na porta do Dr. João Paulo que ele vai com certeza trocar experiência, assim como na Cefaz, na Postal, qualquer autogestão está muito aberta a isso, né? Então, o mais importante é que a gente possa demonstrar exatamente o que está acontecendo dentro das autogestões. Então, a Lisandra vai até detalhar um pouquinho melhor agora sobre esse assunto, mas eu só queria esclarecer o porquê dessa mudança novamente, e a gente daí, por conta disso, estendemos o prazo até o final do mês, e a gente quer muito que vocês participem, e eu acho que até aqui, se eu posso dar uma dica, né, não estou me intrometendo aqui, mas até para poder dar uma dica, eu gosto muito de usar o Golden Circle, que ele fala para começar pelo porquê, né? Então, eu acho que quando a gente sabe o objetivo do trabalho, todo o restante a gente se desenrola, né? Então, começar pelo porquê é uma grande iniciativa, depois passar pelo como, né? Como que a gente chegou conseguiu chegar naqueles resultados, e também o resultado é muito relevante. Não adianta a gente fazer um trabalho e não ter medido isso. Se a gente não mede, a gente não sabe se chegou a algum resultado ou não, né? Então, e por fim, o que a gente faz com isso, né? Com tudo aquilo que a gente escreveu? Acho que na conclusão a gente pode fazer muito isso, né? O que eu faço com toda essa informação que eu adquiri durante esse trabalho? Então, é importante realmente passar por todos esses pontos, né? Então, é isso. Eu vou passar a palavra de novo para a Lisandra, para ela poder falar mais um pouquinho e falar da premiação também. E aí a gente já vai se encaminhando pelo fim, e também com relação às dúvidas que estão aqui no chat. Por favor, Lisandra. Obrigada, Amanda. Eu vou fazer os próximos passos, falar um pouquinho da premiação, e em seguida eu tiro todas as dúvidas e a gente esclarece algumas perguntas aqui do chat. Vou voltar com a apresentação para vocês. Então, os próximos passos, né? Após ter essa avaliação com a comissão julgadora, tudo, a gente recebe, né, esses trabalhos classificados, então a Unidas entra em contato, e aí a gente vai pedir um banner científico.
Não se preocupe, gente, é uma etapa a mais, a gente depois vai esclarecer, vai mandar todas as especificações, junto com essa ligação com os classificados, a gente já passa todas essas informações. Isso ainda está sendo definido, porque como ainda o Congresso está sendo definido a parte de cenográfica, tudo, a gente está determinando o melhor formato que isso vai ficar exposto lá. Então, por isso que a gente não tem todas essas informações, mas tão logo a gente informará. Não fiquem bem tranquilos que a gente vai mostrar modelos, exemplos. Sobre a premiação, né? Os critérios utilizados para premiação, como foi dito, né, pela doutora Goldetti, doutora Ogata, e o doutor João contribuiu também bastante, é o valor científico, né? A originalidade do tema, então todos vão receber, né? Eu vou também mostrar aqui quem vai receber o troféu, o que é de acordo com a classificação, mas vale salientar, como a Amanda falou, o objetivo maior do trabalho é o compartilhamento de boas práticas, né? A gente obter essas boas práticas no mercado, né? Então, o que a sua afiliada, a sua instituição está fazendo que você pode dividir? Às vezes até um insucesso pode ser um bom trabalho ser apresentado, né? Não necessariamente dar aquele resultado brilhante, talvez positivo, mas um resultado negativo na conclusão pode mostrar o caminho que não deve ser seguido ou que a gente pode ser evitado, que pode ser evitado também, né? Vale salientar que dentro da premiação, a Unidas vai disponibilizar uma cortesia, né, para que a pessoa possa ir receber essa premiação, esse troféu, mas a parte de hospedagem, de passagem e alimentação, isso é por conta do ganhador, tá bom? Para as premiações das filiadas, a gente classifica 2 tipos de premiações, para as filiadas unidas e para as não filiadas, que aí entra outras instituições ou profissionais da área de saúde. Para as filiadas, o primeiro lugar vai, né, ser premiado no Congresso, vai ter uma apresentação no seminário 2024 e vai ter uma publicação na MIT. No segundo lugar, a premiação no Congresso e a apresentação no seminário. O terceiro também é a premiação no Congresso e a apresentação no seminário, todo seminário 2024. Para não filiadas ou profissionais da área de saúde que participar do prêmio. Primeiro lugar, premiação no Congresso, mais a apresentação no seminário. O segundo lugar e o terceiro, a premiação no Congresso. Para todos esses vencedores, né, totalizando 6 vencedores, vão ganhar a cortesia para ir ao Congresso. O resultado do prêmio será divulgado, então, né, no Congresso. A gente faz a ligação para os classificados, mas é uma surpresa, né? Então, que vai ser destinada lá. Então, a gente coloca alguns classificados para ir lá receber esse prêmio, só que esse prêmio só vai ser divulgado realmente lá, quem é o vencedor ou não, e a classificação deles. Acontecerá no Congresso Internacional da Unidas, entre 4 e 6 de outubro de 2023, no Centro de Convenções de Salvador, Bahia. O formato da apresentação a gente coloca aqui pôster, mas vão ser esses banners que nós vamos dar depois a todas as devidas informações. Além, né, do que os doutores já falaram, a gente vai colocar a divulgação no site dos vencedores, a gente tem uma news também que vai ser especial, uma edição especial para esses vencedores de divulgação desse trabalho. Além de, como a doutora Goldetti colocou, né, no Jornal Brasileiro também de auditoria, auditores em saúde. Perfeito, obrigada, Amanda. Realmente, ainda vai ter esse plus aí. Nas dúvidas, eu já verifiquei algumas aqui no chat e eu vi que teve uma mudança no regulamento, né? Algumas pessoas estão comentando, inclusive teve uma pergunta, se não me engano, da Carla, perguntando se ela pode ainda mandar, uma vez que ela seguiu o regulamento anterior. Pode. O que aconteceu com o regulamento? Nós estudamos e estruturamos um regulamento um pouco mais robusto, um pouco mais elaborado para um trabalho científico. E em discussão a gente entendeu que esse não era o objetivo do Prêmio Unidas. O objetivo do Prêmio Unidas é obter melhores práticas do mercado de saúde suplementar e ênfase da autogestão. Então, a gente entendeu que dispor de um colaborador para fazer essa pesquisa, ou para elaborar um trabalho tão robusto, né, com 10 a 35 páginas, como a gente tinha pensado que isso poderia, né, agregar valor a um trabalho, a gente viu que acabou dando uma complexidade não necessária e que, com isso, não atingiria o objetivo que, de fato, a Unidas quer ter e quer proporcionar para os participantes. Então, com isso, a gente, sim, mudou o regulamento,
Teve uma pergunta se estava escrita que ia ser até o dia 11/7. Sim, a gente prorrogou justamente porque a gente fez essa mudança de rota, tá? Tentando ser o mais transparente possível, o que nós pensamos internamente e o porquê que a gente fez essas alterações. Ressaltando, o objetivo do Prêmio Unidas é entender as boas práticas, entender que as instituições de saúde suplementar estão trabalhando, em que elas estão investindo, o que está dando certo, o que não está dando certo, e esse trabalho pode ser resumido, objetivo, como foi dito em todo o webinar anterior, no começo do webinar, né? Então, assim, o regulamento foi alterado, vocês podem visitar o site agora está correto, mas qualquer dúvida que surgir, por favor, pode entrar no contato em WhatsApp também, aqui no 983474607, ou por e-mail, tá bom? E dentro do site vocês conseguem esclarecer qualquer dúvida, está bem explicado, como o doutor Ogata e a doutora Goldete disseram, eles validaram essas informações que estão lá, mas nós ficamos à disposição. Nós desejamos sorte a todos interessados a participar, e ficamos à disposição e queremos receber bastante trabalho e que a gente dê bastante trabalho aí também para a comissão julgadora de escolher os melhores, né, para que possam ser classificados e que a gente possa divulgar a todos os meios. Surgiu alguma outra pergunta, a gente, né, se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu compartilhei no site o link também novo, tá? Do regulamento. Mas vocês viram que eu fiz o teste aqui, diretamente no site, é só entrar, o site já foi corrigido, tá? Para algumas pessoas que estão perguntando aqui. Perfeito, Lisandra. Eu acho que já está tudo bem explicadinho, né, no site. Acho que é importante, antes de começar a escrever, já colocar no formato que é exigido, né? Porque como é uma página só, depois para ficar comprimindo ali as palavras fica mais difícil. Então, coloquem tudo já na forma recomendada. E eu desejo boa sorte a todos. Realmente é um trabalho que ele tem uma relevância muito importante, a gente quer cada vez mais dar relevância aos nossos trabalhos, então eu agradeço mais uma vez a participação de todos, doutor Ogata, agradeço muito ter aceitado o nosso convite, agradeço fazer parte da nossa banca por tanto tempo, realmente é uma honra para a gente tê-lo conosco, tá? Obrigado. Doutora Goldete, também já agradecemos. Doutor João Paulo, obrigado pela participação inesperada, especial. Obrigado por ter aceitado aí de última hora para dar uma palavrinha com a gente. E acho que o mais importante agora é a gente receber esses trabalhos e a gente aguarda todos vocês lá no Congresso, com ou sem trabalho, assistindo ou sendo premiado. E a gente deseja a todos aí uma excelente tarde. Obrigada pela participação. Ô, Mai, eu vou pedir para você passar novamente o nosso videozinho e a gente já encerra por aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado. Boa tarde. Obrigada, Amanda. Obrigada. Tchau, Amanda. Até mais.